Um cordial boa noite a todos os irmãos e um feliz sábado. Espero que todos tenham o seu coração cheio de alegria e um sorriso nos lábios para estudarmos um assunto tão delicado, tão especial, tão maravilhoso como é o assunto proposto da Trindade. Sobre perguntas e respostas, irmão, eu gostaria de fazer a explanação e depois vocês podem fazer as perguntas até a meia-noite, se quiserem, né? Claro, estou brincando, mas eu quero resumir, quero apresentar as declarações bíblicas e as propostas e então fazer um resumo. Eu não tenho tempo por causa dos irmãos, né? Eu não tenho muito tempo para explanar demasiadamente um quadro. Eu quero resumir os quadros, mas os quadros contêm os princípios. Se você sabe dos princípios, você não tem ninguém que possa destruir a sua fé, o seu entendimento e a sua confiança no Deus em quem nós cremos. Se você conhece os princípios, não existe objeção, não existe dúvida, não existe problema nenhum para o seu entendimento. Precisa conhecer os princípios. Então, temos este quadro que nos sugere uma oração que eu vou fazer agora, bem curta para a nossa palestra. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos porque aqui podemos nos encontrar para estudarmos sobre a pessoa divina que tu és. Te agradecemos pelo privilégio de estudarmos este magno, grande assunto e te pedimos a iluminação do teu Santo Espírito de maneira muito especial nesta noite, inspirando, iluminando ao pregador que escolheste e a todos nós que vamos ouvir. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, então nós temos esta proposta aqui para os irmãos, que é um livro que eu pude responder na internet. Alguém chegou e disse 100 respostas que clamam, 100 perguntas que clamam por respostas. Então eu dei uma olhada nas perguntas e comecei a verificar que eram perguntas muito sutis e muito perigosas para quem não fez teologia. Então eu respondi. E esse livro está à disposição lá, junto com o irmão. Como é o nome do irmão sonoplasta? Diego. Está com o Diego para que nós possamos dar aos irmãos, os irmãos possam ler em casa. É um livro digital, naturalmente para quem tem computador é melhor. Aí as letras ficam maiores do que só no celular, mas os irmãos sabem como fazer com esse material. São 100 respostas às perguntas que não mais clamam. 100 respostas para 100 perguntas sobre a Trindade. Isso aqui está espalhado na internet você pode conseguir também, é só baixar. Mas é muito importante que você tenha conhecimento disso e leia alguma coisa sobre isso, especialmente nas dúvidas que poderiam surgir. Então você tem um índice, o índice tem links, e dos links você vai para aquela pergunta que mais te interessa. Esse seria o caso. Então, Jesus Cristo, nós estamos apresentando aqui para os irmãos uma aula de Cristologia. Cristologia significa o estudo de Cristo, né? Logia do grego é estudo e Cristo é Cristo. Cristologia, estudo de Cristo. Vamos examinar algumas coisas que a Bíblia diz sobre Jesus. Em primeiro lugar, o que a Bíblia fala sobre esse anjo do Senhor? Então, nós lemos aqui o seguinte: Manoá e a esposa dele tiveram um encontro com o anjo do Senhor. E o anjo do Senhor disse que a sua esposa haveria de ter um filho. Era estéril. Então, eles conversando, de repente, o Manoá pergunta para o anjo do Senhor: mas qual é o seu nome? Para que eu possa louvar
ao Senhor e glorificá-lo depois da resposta? Então o anjo do Senhor disse: mas por que me perguntas pelo meu nome, que é maravilhoso? Imediatamente ele disse e não disse, né? Ele não disse o nome exatamente e diretamente, mas acabou dizendo. Por quê? Porque lá em Isaías 9:6 nós vemos o nome, o seu nome será maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Se refere a quem? A Jesus. Então, esse anjo do Senhor é Jesus. Lá, em primeiro lugar, ele apresenta como anjo do Senhor, e no verso 20, em Juízes 13, e o verso 21, fala de anjo do Senhor, e ele, no verso 22, diz que ele é Deus. Logo a seguir, no verso 24, se apresenta o Senhor Jeová. E no verso 25, o verso seguinte, apresenta-se o Espírito do Senhor. Então você vê, você pergunta, será que temos a Trindade no Antigo Testamento? Sim, nós vemos aí imediatamente em Juízes capítulo 13 sobre a Trindade, mas eu estou falando sobre o anjo do Senhor em primeiro lugar. E o anjo do Senhor se demonstra aqui como o próprio Jesus Cristo. Ele é chamado Filho de Deus. Agora, esta expressão Filho de Deus tem confundido a muitas pessoas. Muitas pessoas, eu estava, acho que fora do microfone, eu vou falar assim mais direto, para não me esforçar tanto, não precisar de tanta energia, que temos 2 horas aqui, conforme os irmãos devem estar sabendo, né? Bom, então, eu estou procurando aqui, só um minuto aí que eu acho que está aqui no bolso de trás, o meu celular. Está bem. Só isso aqui eu quero controlar o horário, né? Então, continuando, esta expressão Filho de Deus tem trazido muita confusão para muitas pessoas. Então, o que a Bíblia diz sobre o Filho de Deus? Será que ele foi gerado lá num ponto da eternidade? Será que ele foi criado? Ele foi produzido, concebido? Bom, quem quiser tirar assim fotos, não tem problema, pode tirar. Foto de um quadro completo, pode tirar quem quiser se aproxima mais da frente e tudo mais. Bom, gerado. O que significa gerado? Porque nós temos esta expressão de Salmo 2, verso 7. Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Então pronto. Então Jesus foi gerado. Não está dito aí que Jesus foi gerado? Pois é, então vamos ver o significado? Qual é o significado? Se você ler o verso anterior, você vê o significado de constituição. Quando Deus constitui o seu filho, ele constitui para algum objetivo, para alguma coisa. Esse gerado é uma palavra que é literal ou é simbólica? Lá em cima eu estou perguntando, deixa eu ver se funciona aqui essa parte. Não. Lá em cima eu pergunto, é literal ou é simbólico? Então, na exposição vocês vão verificar por que isto, né? Se é simbólico, então o simbólico é justamente essa constituição. Quando ele é constituído, ele é gerado. Bom, você vai me perguntar por quê? Por que é que Deus permitiu algumas expressões difíceis da Bíblia? Ele tem as suas razões, mas não poderia ser diferente, porque o nosso Deus é misterioso. Isaías 45:15. Ele é misterioso, então não espere muita facilidade para compreender o que é a divindade. Bom, então quando é que ele foi gerado? Né? Pergunta, eu hoje te gerei. Quando é esse hoje? Qual é o contexto? O contexto fala dos ímpios. Quando é que existem os ímpios? Isso é lá na eternidade? Não. Os ímpios começam a partir de Adão, que foi o primeiro ímpio que se demonstrou pecador, né? E ali, no contexto, ele está dizendo que esse filho gerado, ele é gerado para destruir os ímpios. E isso acontecerá na segunda vinda de Cristo. Então,
Em Mateus 25, 31, você vê lá que o Filho do Homem se assentará no trono da sua glória. Então, isso é passado ou futuro? Isso é futuro. Então, não é filho lá na eternidade. Ele não foi filho na eternidade. Por quê? Eu vou dizer. Quando o contexto dos ímpios. Como foi Salomão? Exatamente, ele foi constituído filho de Deus e foi chamado, declarado filho de Deus. Você pergunta, mas ele já não era filho de Deus antes? Claro, ele era o rei de Israel. Todo israelita era filho de Deus. E muito mais o rei de Israel. Mas agora, se ele é rei, ele é declarado filho de Deus. Não é interessante? É filho de Deus em um sentido diferente. Né? Bom, então, gerado como rei, rei deste mundo, em Hebreus 1:5. Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Gerado, literal ou figurado? O que você acha? Figurado. Então, significado. Nos falou pelo Filho a quem constituiu herdeiro. O teu trono, teu reino. Estou falando em que passagem? Hebreus capítulo 1, verso 5. Hebreus capítulo 1, verso 5. Né? É a mesma passagem de Salmo 2:7. E ele diz aqui no verso 2 e verso 8 que ele é filho por quê? Porque é rei. Interessante? Como foi Salomão. Salomão, a mesma coisa, no Hebreus capítulo 1, verso 5. E ele aqui é chamado praticamente unigênito, Cristo, unigênito aqui, mas ali no verso 6 ele já, no verso 6 em diante ali, ele é chamado primogênito. E vamos estudar isso aí. Ele então é rei, é chamado filho de Deus. Então, gerado como, em segundo lugar, gerado como sumo sacerdote. Veja que em Hebreus 5, verso 5, agora, no mesmo texto de Salmo 2:7, diz o quê? Literal ou figurado? Figurado. Por quê? Ele é filho? Se ele é filho, ele é sumo sacerdote. Significado, foi nomeado por Deus sumo sacerdote constituído. Então, mesma palavra constituído que está lá em Salmo 2, verso 6. Né? Constituído. Ele foi constituído como rei, foi constituído como sumo sacerdote, e ele foi chamado de filho. Então, filho é simbólico. Sabe os dissidentes? Os dissidentes. Sabe o que é dissidente? Sabe? Dissidente é aqueles que discordam da Trindade e estão fomentando na igreja adventista e dividindo igrejas. O que eles dizem? Eles dizem o seguinte: se a Bíblia diz que ele é filho, então ele é filho. Bate o pé no chão e quer apregoar e dizer quem é que está mentindo. Como o texto que o irmão Vilmar, que me convidou, o irmão Vilmar, ele me mandou um texto que começa assim: 13 mentiras de Jesus, da Bíblia e dos apóstolos. Agora, pergunta errada: quem está mentindo? Pergunta certa: qual é o sentido? Qual é o sentido da palavra? Então, ele é sumo sacerdote, então é chamado filho. Então, aqui, gerado na ressurreição, o mesmo texto: tu és o meu filho e eu hoje te gerei. É figurado? Figurado. Olha aqui, significado: Deus cumpriu ressuscitando, lá em Atos 13, 33. Deus cumpriu, aqui esta palavra, Deus cumpriu Salmo 2, verso 7, quando ressuscitou a Jesus Cristo. Então, Romanos 1:4 confirma que na ressurreição ele foi chamado filho. Mas não era filho antes? Não era filho antes? Era filho antes. Mas foi chamado na ressurreição. Ele foi chamado ao tomar o sacerdócio. Ele foi chamado de filho de Deus. Salmo 2:7 se cumpriu na ressurreição de Jesus. Gerado na encarnação. José, não temas receber Maria, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo, gerado. Agora, isto é figurado ou é simbólico? Figurado ou simbólico? Ele foi gerado lá com Maria. É simbólico ou é literal?
Ah, eu falei figurado ou simbólico? Ah, desculpa. Não, desculpa. É isso. Então, é literal ou simbólico, né? Qual é a resposta? Literal. Exatamente, isso mesmo, é literal. Aqui, então, literalmente ou figurado? Exatamente aqui é que se vê a literalidade do Salmo 2,7. Quando ele foi nascido, ele foi gerado, humanamente falando. Unigênito. Ele é chamado de unigênito também. Agora vamos verificar essas questões e ver o seu significado, né? Ele é unigênito. Unigênito significa único gerado. Único gerado, né? E é a palavra monogenês do grego. Monogenês. Único gerado. Acontece que essa tradução está equivocada, porque monogenês não significa unigênito. Mono significa um e gene significa tipo, espécie. Se fosse gerado, seria genal, mas aqui é gene. Então tem a diferença no grego, né? Então a palavra, e todos esses textos deveriam ser traduzidos não unigênito. Aqui, Gênesis 3, 16, 18, 1 João 4, 9, não é unigênito, deveria ser traduzido único. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira, significado único de sua espécie, né? Esses dois textos aí, existe um outro lá no capítulo 9 também, de Lucas, que significa tradução de monogenês é único, único filho ou filha. Então, unigênito significa único. Agora, Isaac, ele era unigênito? Porque lá em Hebreus 11, 17, disse que Abraão teve o seu unigênito Isaac. Mas era unigênito? Não era unigênito. Se não era unigênito, então há um aspecto simbólico, que significa predileto. Né? Unigênito, então, é único predileto. Tá? Jesus, filho amado, predileto. Né? Mas não unigênito no sentido de ter sido gerado. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu filho único, não unigênito. Né? Agora, por que alguém vai perguntar, mas por que então temos essa palavra unigênito na Bíblia quando em referência a Cristo, quando não deveria ser? Ah, porque lá na Idade Média, Santo Agostinho, ele tinha a ideia de que Jesus tinha nascido, tinha sido gerado na eternidade passada. E influenciou a Jerônimo, que traduziu do hebraico para o latim, influenciou a ele, praticamente obrigou a ele a colocar a palavra unigênito em latim. Outras traduções copiaram, e agora temos todas as Bíblias com isso, e as Bíblias novas traduções, já estão mudando isso, porque não é unigênito, é único. Bom, Jesus é unigênito e primogênito. Agora você me pergunta como pode ser isto. Olha aí, não é uma contradição de termos? Primogênito e unigênito ao mesmo tempo? Porque unigênito significa único gerado, primogênito significa o primeiro gerado. O primeiro entre muitos. Mas o unigênito significa que depois dele não tem nenhum gerado. Mas ele é primogênito. O que significa isso? Significa o simbolismo do nome, o simbolismo do título. O título é filho. Então, filho é um título, não é uma geração. Guarde bem isso que eu estou dizendo agora, porque vou adiante mostrar e demonstrar isso aí para você ficar com uma coisa bem clara na sua cabeça. Filho é literal ou é simbólico? Acompanhe o nosso pensamento aqui. Unigênito e primogênito são dois termos que têm diferentes significados. Né? Unigênito é predileto e o primogênito significa o principal. Não o primeiro gerado, nem o único gerado. Né? Então vamos ver por quê. Primogênito. Primogênito, prototocos de toda a criação. Então, primogênito
prototocos de toda a criação. O que significa isto? Os testemunhos de Jeová disseram, isso significa que ele é o primeiro que foi gerado, o primeiro que foi criado, primogênito de toda a criação, primeiro que foi criado. Isso dizem os testemunhos de Jeová. E os unicistas ou dissidentes, né? Se eu falar alguma palavra que você não entendeu, pode levantar a mão que eu vou explicar. Tá? Mas então eles dizem assim, primogênito porque foi gerado, o primeiro que foi gerado, o primeiro que foi criado. Né? Então, significado, figurado. Colossenses 1,18 diz que é cabeça, é o princípio, é a primaz, é o principal, primogênito. Isto é simbólico. Não significa o primeiro que foi criado. Por exemplo, Jacó. Jacó é chamado de primogênito, mas ele era primogênito? Não. Jacó era o segundo depois de Esaú. Bom, outro aqui, Efraim, que era seu filho, era primogênito? Não, porque Manassés veio antes dele. Né? Então, Davi era primogênito? Davi era o sétimo, mas foi chamado por Deus lá no Salmo 89, verso 20 e 27, como sendo primogênito. Mas por que é primogênito? Isso aí é simbolismo. Isso aí é uma predileção que significa que Deus escolheu aquele e para Deus este é o primogênito. Né? Bom, então vamos ver. O que significa Jesus ser chamado Filho de Deus? O que significa? Então tem um significado. Então observe, as palavras têm um poder muito grande. Por isso que o inimigo faz de tudo para você mal entender o sentido das palavras. Né? O que significa Jesus, Filho de Deus? Mas se ele é Filho de Deus, ele é. Quem é que está mentindo? É a Bíblia ou são os teólogos da Igreja Adventista do Sétimo Dia? É assim que diz o documento lá que o irmão Vilmar me deu. Pergunta errada, quem é que está mentindo? Pergunta certa, qual é o sentido? O que diz a Bíblia sobre o que significa ser filho de Deus? Coisa maravilhosa, olha lá. Os judeus queriam matar a Jesus porque dizia que Deus era o seu próprio Pai. Por que dizia que Deus era o seu próprio Pai? Fazendo-se igual a Deus. Impressionante, não é? Filho significa que ele é igual a Deus. Portanto, ele tem um sentido para comunicar a você. Ele tem um sentido para dizer que ele é filho de Deus, então ele é Deus. Ora, se ele é filho do homem, ele é o quê? Homem. Se ele é filho de Deus, ele é Deus. Simples, né? Fácil. Então, ele é chamado também princípio, da palavra grega é arquê. Ele é chamado princípio, ele é o princípio, em Colossenses 1,18, o princípio da criação de Deus. Agora o testemunho de Jeová vem, cita essa passagem e diz, está vendo aí? Ele foi o princípio da criação, ele foi o primeiro a ser criado, está aí. O que você diria se algum testemunho de Jeová lhe mostrasse isso na Bíblia? A gente precisa estudar antes para saber as coisas, né? Então, o princípio da criação de Deus, o que significa? Dicionário. Arquê, do grego, significa chefe, princípio, magistrado, poder, principalidade, governo. Ele é o chefe, ele é o primeiro. Veja essas traduções de Apocalipse 3,14 e estas palavras entre estas letras em garrafais, em letras grandes, entre parênteses, são o nome das Bíblias. Né? Então veja só, uma Bíblia, duas Bíblias, né? Algum probleminha aí? Tá certo. Essas duas Bíblias aqui traduzem como fonte da criação. Significa arquê? Não é princípio no sentido de começo, mas fonte, porque ele é o agente. Bom, então aqui diz soberano, outras Bíblias dizem que ele é governante, ele é originador, ele é o cabeça, ele é o chefe. Ele é o chefe. Então todas essas traduções mostram que a tradução princípio tem um probleminha que dá a entender que ele foi o começo da criação. Não está certo. Títulos literais ou simbólicos?
Então agora eu vou apresentar vários títulos aqui, você vai pensando. Ou pode até falar. Aqui não tem problema, pode falar. Se quiser falar, pode falar. Então, simbólico, literais ou simbólicos? Sol e luz. Literal ou simbólico? Simbólico. Caminho. Simbólico. Porta. Raiz. Pão. Ele é o pão. Se ele diz que ele é o pão, ele deve ser. Isso aí é literalismo, que é um problema. Cabeça, ele é um cabeça. Literal ou simbólico? Simbólico. E ele é leão da tribo de Judá? Ele não é leão, né? Não é um animal. Não vai confundir as coisas. Então, ele não é leão. Esse é o simbólico, né? Ele é cordeiro. Simbólico também, não é? Então, ele é pastor. Simbólico também? Nós não somos ovelhas, né? Opa, desculpe, se quiser tirar foto. Meu irmão quiser sentar aqui na frente, assim, para tirar foto. Tá, olha aí. Oi? Tá certo, tá certo. Então, se pastor é uma palavra que é simbólica, porque vocês não são ovelhas de Jesus. São pessoas, né? Pessoas, homens e mulheres. Bom, então veja só. Ele é arcanjo. Simbólico? É, porque ele não é anjo. Ele é o arque, palavra arcanjo, do grego, é o principal, o primeiro, né? Arcanjo. Aí, esposo, simbólico ou literal? Simbólico. Então, outra, irmão. Simbólico ou literal? Simbólico. Claro, porque irmão quem é? Irmão é aquele que nasceu da mesma mulher em relação a outro ou outros. Né? Sim. Exatamente, verdade. E é simbólico. E pai? Simbólico ou literal? Simbólico ou literal? Simbólico. Simbólico. Claro. Olha aqui, ó. E Malaquias 2:10, diz o que significa pai. Malaquias 2, verso 10, diz que não somos nós do mesmo Deus, não nos criou o mesmo pai, então pai significa criador. Criador é literal, porque nos trouxe a existência. Né? Então agora, próximo, filho, simbólico ou literal? Simbólico. Simbólico. Mas as pessoas dizem, se ele é filho mesmo. Ele foi gerado. Está errado. Se ele é pai, diz que é pai. Afinal, ele é pai ou é filho? Pensa bem. Ele diz, aqui em Isaías 9:6, diz que ele é o pai da eternidade, o príncipe da paz. Seu nome será o pai da eternidade. Então ele é pai. E aqui em Hebreus 2:13 ele diz que é nosso pai, pai nosso e irmão nosso. Mas é irmão ou é pai? Ou é filho? Então você vê que essas palavras são colocadas num contexto para transmitir umas outras verdades. Né? Então aqui, filho é simbólico. Então, o maior problema, qual é o maior problema? Literalismo. Observou? Qual é o maior problema do povo judeu? Porque ainda não receberam a Jesus Cristo. Sabe por quê? Por causa do literalismo. Por quê? Eles literalizaram todas as coisas da Escritura e aí estava difícil. Por exemplo, os líderes perguntaram lá diante de Cristo, que falou, destruam esse templo e eu reedificarei em 3 dias. O que eles fizeram? Literalizaram as palavras de Jesus. Não compreenderam espiritualmente. Nicodemos disse, mas como, Senhor, pode um homem velho nascer segunda vez? É possível entrar no ventre da sua mãe? O que é isso? Literalismo. Cristo não falou assim, ele falou espiritualmente. E a samaritana, ela disse, mas Senhor, tu não tens água viva, não tens como tirar a água do poço, e o poço é fundo, como pois tens água viva? O que é? Literalismo. Olha aqui os judeus,
Os judeus disseram: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne e beber o seu próprio sangue? O que é isso? Literalismo. Aí o que disse Jesus? As minhas palavras são espírito e são vida. Hã? Então, é literalismo. 2 grupos de passagens sobre Jesus Cristo, humano ou divino. Observe bem essas coisas aqui, esse quadro. Vocês devem fazer questão de ter isso impresso. De repente, eu na saída tenho um quadro da Trindade para todos vocês. Então, não esqueçam de na saída levar o seu quadro, mas esse quadro é diferente e nos apresenta 2 grupos de passagens. Por exemplo, como humano, Jesus nada pode. Como divino, ele tudo pode. Veja a diferença. Como humano, ele não sabe nem o dia da sua vinda. Como Deus, ele sabe tudo. É diferente. Então, observe o seguinte: ele é o filho do homem, mas, de outro lado, ele é filho de Deus. Então, ele tem a natureza humana e a natureza divina. Ele é homem e ele é Deus. Ele é filho que nasce, lá em Isaías 9,6 falou, e em outra maneira, no mesmo verso, Isaías 9,6, ele diz que é o Pai eterno. Então, como é que ele nasce na manjedoura, mas ele é o Pai eterno? Como é que você está interpretando a Bíblia, meu amigo? Se alguém veio lhe ensinar, eu vou lhe ensinar algumas coisas que a igreja adventista não ensinou. Ah, é? Sobre o quê? Sobre a Trindade. É mesmo? Ah, então tá, diga aí o que você quer dizer. Ah, então eu quero dizer que Jesus é inferior ao Pai. Porque a Bíblia diz isto. Diz que ele é menor. Disse que ele não tem todas aquelas qualidades de Deus, então ele não pode ser Deus. Olha aí, mas aqui no texto, no quadro aqui que o pastor Biagini trouxe, está dizendo na passagem aqui, nessas passagens, ó, João 5,18, Filipenses 2,6, diz que ele é igual a Deus. Ah, mas aqui diz que é menor. Se diz que é menor, então deve ser menor mesmo. Ou seja, o meu pai é maior do que eu. Se diz que é maior, então deve ser. Bom, humanamente, enquanto ele era homem, ele era menor. Enquanto Deus, ele é igual. Hã? Coerência, disse alguém. És uma joia. Então, aqui em João 5,30, ele é submisso, completamente submisso. Ele nada faz, senão por meio do Pai. Agora aqui, ele não é submisso, ele é igual. Então, vamos verificar a Trindade na Bíblia. Observem esse quadro, vou passar rapidamente que você vai receber isso aí da seguinte maneira. Quais são os atributos de Deus? Pai, Filho e Espírito Santo. Cada um desses é tudo isso aqui, desses atributos. Então, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, e as passagens estão ali para você pesquisar. Então, aqui, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são eternos, onipresentes, onisciente e onipotente. Impressionante, não? Como é que ele é onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo? Ele está aqui, não está? Quantos creem que ele está aqui? Levanta a mão. Ele exatamente. Ele é onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas como ele consegue fazer isto? Sendo Deus? Boa resposta, irmã. Mas veja, ele é onipresente porque ele é onisciente. Por quê? Porque ele pode estar lá no trono dele sentado e atendendo aos anjos, mas ele vê a cada um de nós aqui. Vê como? Pela sua onisciência, pelo seu entendimento e pela visão da sua mente, ele sabe tudo. E ele sabe tudo, e se ele sabe tudo, ele está presente aqui. Muitas coisas vão ser difíceis de entender, mas é isso aí. Agora, como é que ele consegue ser onisciente? Ele consegue isso porque ele é onipotente, certo? Então, ele é Senhor, tanto o Pai, o Filho, como o Espírito Santo. Ele é Criador, todos os três. Então, ele é Jeová, o nome do Espírito Santo é Jeová, o nome de Jesus é Jeová. O nome de Jesus não é Filho de Deus, isso não é nome, isso é título. Então não vamos confundir as coisas. Se alguém vem nos ensinar a Trindade, bota isso
na sua cabeça primeiro, depois fala. Não, amigo, você está confundindo um título com um nome. O nome de Cristo é Jeová. O título de Jesus é Filho de Deus, é pastor, ele é cordeiro. Título, tem muitos, milhares de títulos para Jesus. Mas o nome dele é Jeová. É em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É um nome só. Qual é o nome? Jeová, Yahvé, Javé, no hebraico. Ele é santo. Ora, o Pai é santo, o Filho é santo, o Espírito Santo já está no nome, o seu caráter. Agora, como é que é o nome dos três, na realidade, em uma palavra assim, na frente dele, Senhor, qual é o seu nome? Qual é o nome que os anjos conhecem de Deus? A linguagem dos anjos. Nós não conhecemos. Nós estranhamos porque é que é Pai, Filho e Espírito Santo, né? Espírito é uma palavra que tem muitos significados. Então ele tem algumas ideias e razões por que deu esse nome para a Trindade. Né? Bom, então esse é Jesus. Nós, então agora vamos dizer algumas coisas da senhora White. O que é que a senhora White diz? O que é que a senhora White diz de Jesus? Ele é o Pai da eternidade, ele é incriado, não originado, não derivado, ele é a plenitude da divindade, Deus essencialmente no mais alto sentido, Jesus é igual a Deus, é igual ao Pai, ele é existente por si mesmo, infinito, onipotente, todo-poderoso. Isso que diz a senhora White. Coloca o número 2 aí, por favor. E agora vamos tecer alguns comentários sobre algumas passagens do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo, né? A executar. Agora tem uma coisa que eu tenho na cabeça. Se você compreende aquele quadro da Trindade, que vou ressaltar, você não terá mais dúvida nenhuma. Basta olhar o quadro. Quando você tiver alguma dúvida, dentro da sua Bíblia deve estar aquele quadro sobre a Trindade. O Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? A personalidade do Espírito Santo. Vamos examinar quem é o Espírito Santo. Em primeiro lugar, não é um poder. Ele tem poder. Há uma diferença. Por exemplo, então, Jesus no poder do Espírito. Veja só a diferença. Se Espírito é poder, então seria a tradução assim, ó, seria poder do poder. Não tem sentido. Ele tem o poder, mas não é o poder. É diferente, né? Ele não é parte do Pai. Espera, vamos voltar aqui. Olha, o Espírito de Deus, os nossos oponentes, eles dizem, está vendo? É Espírito de Deus. Então, deve ser o fôlego de Deus. Agora, é diferente. Como é que pode ser isso? Como é que um espírito pode receber outro espírito? Quer dizer, um espírito entra dentro do outro espírito? Não, um espírito entra num corpo, não dentro de um espírito. Então, eles dizem, assim como nós temos um espírito que nos dá a vida, Deus também tem o espírito dentro para dar vida. Bom, mas isso aí é um absurdo. Por quê? Porque você está humanizando a Deus e divinizando o homem. Quer dizer, você está entendendo a Deus olhando para baixo. Olhando para si mesmo, então você chega à conclusão de como é Deus? Completamente equivocado, né? Porque eles dizem, mas o homem foi feito à imagem de Deus, então Deus deve ser assim também como nós. Errado, né? Errado. O homem foi feito à imagem de Deus, mas Deus não foi feito à imagem do homem. Então, não é uma parte do Filho, pela provisão do Espírito de Jesus Cristo. Então, se é Espírito de Jesus, deve ser Espírito dele mesmo. Agora, disse Jesus lá para os discípulos, tudo o que é do Pai é meu. Tudo que é meu é do Pai.
Tudo que é do Espírito Santo é de Jesus. Tudo que é do Pai é de Jesus. Todas as coisas que pertencem a Deus pertencem a Jesus. É por isso, esse é o sentido. Não é o próprio Filho. Alguns dizem, mas esse Jesus esse Espírito é o próprio Jesus. Então, como é que você vai explicar essa passagem aqui? Disse, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, né? Para que fique para sempre convosco, outro Consolador. Esse outro é a palavra alós, do grego, que significa outro no mesmo sentido, na mesma espécie. Então, esse Consolador, que no grego é uma palavra que significa um Consolador, que é somente homem, somente pessoa, não pode ser uma coisa. É Consolador, outro Consolador, para que fique para sempre conosco, outro Consolador. Esse Consolador só pode ser uma pessoa. Se ele deve consolar, então ele tem que ter a capacidade de consolar. Ele tem que ter uma mente que tem que ter uma capacidade para saber tudo o que aconteceu com esta pessoa e consolar exatamente de acordo com o seu conhecimento. Então isso vai muito longe. Não é gerado pelo Pai. Então observe essa expressão aqui, ó. Quando porém vier o Consolador, que eu, Jesus, vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede. Então, os que entendem diferente dizem o seguinte, olha, tá vendo? Ele procede. O Espírito procede do Pai. E proceder é uma processão, significa que ele foi gerado. Mas o que significa a palavra, a expressão dele procede? A expressão procede do original grego significa partir. Por exemplo, quando eu partir daqui para a minha casa, eu estou saindo e procedendo, eu procedo daqui para lá. Eu procedi da Penha para cá, eu vim da Penha para cá. É proceder. Esse o outro texto, o Pai enviará. Esse é o significado. Enviará. Enviou. Mandou. Aqui, o Espírito Santo é Deus. Ananias, mentiste ao Espírito Santo? Na realidade, você mentiu a Deus. Porque o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é eterno. O sangue de Cristo pelo Espírito eterno. Então, se ele é eterno, não é gerado. Não pode ser gerado, é impossível. Uma pessoa que é eterna não é gerada. Jesus Cristo é eterno, não foi gerado. O Espírito Santo é eterno, não pode ser gerado. O Espírito Santo é uma pessoa. Observa, o Espírito Santo tem alguns símbolos. Então, alguns pregadores começam a interpretar assim. Se ele tem esse símbolo, então ele deve ser assim. Aqui, por exemplo, batizado, saiu logo, veio Jesus Cristo no seu batismo, uma pomba veio, então ele é simbolizado por uma pomba, mas ele não é uma pomba, é só um símbolo. Ele é simbolizado pelas águas, né? Pelas águas, mas ele não é as águas. Uma pergunta, pode uma pessoa ser derramada? Os adversários dizem assim, pois é, o Espírito Santo foi derramado, mas como pode uma pessoa ser derramada? Olha, o que disse Davi? Eu me derramei como água. Então pode. Em simbolismo, ele pode. Como Cristo derramou a sua alma na morte, lá em Isaías 53, verso 10. Eu me derramei. Então o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, vento. Aqui no original está assim. O pneuma sopra onde quer. Então, o que é nascido é do pneuma. Observou a mesma palavra, vento e pneuma, né? Que é a palavra para o espírito. Definição para uma pessoa. O que é uma pessoa? Uma pessoa é alguém que tem inteligência, sentimento, vontade, é um agente, tem consciência, é pensante. Isso é uma pessoa. Então, o Espírito Santo tem tudo isso? Olha aqui. Aqui temos 3 pessoas. Tem inteligência, sentimento, vontade, consciência, pensamento e ação. São pessoas. O Espírito Santo tem intelecto. Observe. Romanos 8, 27. Né?
aquele que sonda os corações e sabe qual é a mente do Espírito. Ele tem uma mente. Né? E se ele tem uma mente, ele só pode ser uma pessoa, não pode ser um poder, não pode ser uma coisa. Né? O Espírito Santo possui inteligência, ele perscruta até as profundezas de Deus. Né? Perscrutar, o que significa examinar profundamente, investigar. O Espírito tem sentimento. A força pode ter um sentimento? O poder pode ter um sentimento? Não. E não entristeçais o Espírito Santo, é com ciúme que ele anseia por nós. O Espírito Santo tem vontade. Mesmo o Espírito opera repartindo cada um como quer, né, segundo a sua vontade. Então tem vontade. Ele fala, bem falou o Espírito Santo a vossos pais. Fala! Sabe que Miguel Ângelo fez essa estátua. Ficou tão impressionado com aquilo que ele fez, que de repente, entusiasmado, embevecido, ele disse, por que não parla Moisés? Parla Moisés, fala Moisés. Só faltava falar. Uma pessoa é uma pessoa que fala, é alguém que fala. Ele guia, Espírito da verdade, vos guiará a toda a verdade. Ele tem pronome pessoal. O Espírito disse a Pedro, vai com eles porque eu os enviei. O Espírito Santo está dizendo para Pedro, eu enviei a esses homens. Então vai com eles. Ele tem pronome pessoal, então só se fala. Interessante que a Bíblia não diz assim, o Espírito Santo é uma pessoa. Não, não diz. Porque a Bíblia não é muito didática. A Bíblia é histórica. Apresenta as histórias e no meio das histórias apresenta a teologia. Mas não diz tudo. Por quê? Porque você tem o dever de procurar, de pesquisar, de sondar, de perscrutar, né? E você vai achar as coisas. Então, a Bíblia apresenta o Espírito Santo como todas as qualidades de uma pessoa. Disse o Espírito Santo, separai-me. Agora veja o pronome pessoal, chamado. Ele consola, ele é o consolador. A palavra consolador, em grego, é parácletos. Parácletos só é aplicada para pessoas. Então, ele nos consola. Alguém perguntou aí entre as perguntas, né? Existe outro consolador? Se há um outro consolador, então, quem é o Espírito Santo ou quem é ele? Então há uma certa confusão. Cristo estava dizendo, eu sou o consolador de vocês, mas eu vou enviar outro que vem no meu lugar, que é o Espírito Santo. Né? Jesus é o consolador e o Espírito Santo faz o trabalho dele. Ele ensina e faz lembrar. Olha o pronome pessoal. O Espírito Santo, ele vos ensinará e fará lembrar. Ele é o pronome pessoal. Ele nos faz lembrar na hora da pregação, na hora do estudo da Bíblia, ele intercede. O Espírito intercede por nós sobremaneira, intercede. Para interceder é preciso ser uma pessoa. Né? Então, eu estou mencionando isso aí para você ficar com isso na cabeça com certeza. Né? Cristo também intercede. Então, observe a comparação, que Cristo é uma pessoa que intercede e o Espírito Santo intercede também é uma pessoa. Claro. Agora, a pergunta 2 daquele documento que eu recebi, a pergunta 2 é incrível. Ele diz assim, Jesus intercede por nós, Jesus é o mediador. E então quem é que está mentindo? Porque os adventistas dizem que o Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis. Mas a Bíblia diz que Jesus é o único intercessor, o único mediador entre Deus e os homens. Então quem é que está mentindo? Mas, veja só, ele usou essas palavras gemidos inexprimíveis e não se lembrou de que isto aí é palavra de Deus. Então veja como é que estas pessoas formulam os seus argumentos, né? Jesus intercede também, o Espírito Santo intercede lá no trono do Pai. Ele tem poder e opera milagres, né? Ele arrebatou a Filipe quando estava batizando o eunuco. Ele testifica de Cristo, diz aí, ele dará testemunho de mim. Observe, quando você lê a Bíblia, leia com atenção, né? Porque alguns vão dizer, isso é assim, é assado. Mas, espera, vamos pesquisar, vamos ver se isso é assim mesmo, né?
ele glorifica Cristo, ele me glorificará. Ele, o Espírito Santo, com o pronome pessoal. Então, a Bíblia apresenta o Espírito Santo com o pronome pessoal, né? Ele glorifica Cristo na cruz do Calvário. Ele morreu por nós, morreu por você. Você está aqui porque ele morreu por você. E o Espírito Santo é que glorificou essa verdade para você. Ele vive em unidade com o Pai, com o Filho. O Espírito Santo vive em comunhão. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Certa vez alguém me disse, olha, aqui em 1 João 1:3, diz que a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho. Cadê o Espírito Santo? Eu disse, amigo, não está lembrando de 1 Coríntios capítulo 13, verso 13? Que diz sobre o amor de Deus, sobre a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo? Então, qual é a dúvida? Qual é a pergunta? Qual é o problema? Nossas relações pessoais com o Espírito Santo. Nós podemos amar o Espírito Santo, o amor. Em Romanos 15, verso 30, fala sobre o amor do Espírito Santo, porque ele é Deus, ele também é igual ao Pai, igual ao Filho, ele é Deus que ama você. Não deve ter temor do Espírito Santo, não deve ter medo do Espírito Santo, porque existe pecado do Espírito Santo. Alguém tem medo de praticar o pecado contra o Espírito Santo? O pecado contra o Espírito Santo, na Bíblia eu provo para você, que na Bíblia o pecado contra o Espírito Santo é o mesmo pecado contra o Filho e contra o Pai. Mas aqui Cristo enfatizou que o pecado contra o Espírito Santo, aqui em outra passagem, o pecado contra o Espírito Santo, ele falou em termos quando ele estava aqui na terra. Mas como Deus, se alguém pecar contra Cristo, está pecando também definitivamente. É só uma questão de entender o que é esse pecado contra o Espírito Santo, de alguém que rejeita, e alguém que blasfema, alguém que não quer saber, alguém que está completamente irado contra Deus e não quer recebê-lo. Isso é o pecado contra o Espírito Santo. Não aquele pecado que de vez em quando as pessoas praticam, nós praticamos. Não, o amor do Espírito Santo está falando para você e para mim a todo momento. Só precisamos ouvir mais. Podemos aprender a orar. Nós sabemos, não sabemos como orar, mas o Espírito Santo intercede por nós. Podemos ouvir a sua voz pela sua palavra. Quando te desviares para a direita ou para os seus ouvidos, ouvirão essa palavra. Este é o caminho, andai por ele. Podemos receber consolação, porque ele é o Consolador. Quando vier o Consolador, ele dará testemunho de Jesus. Então a consolação é Jesus, que ele traz, o Espírito Santo traz. Então, podemos nos preparar para encontrá-lo na segunda vinda de Jesus Cristo. Muito bem. Então, esses dois temas, agora você pode até respirar um pouco, Esses dois temas que apresentei dão uma visão para você saber quem é o Pai, quem é o Filho, quem é o Espírito Santo, de tal modo que as dúvidas vão se derramando, se destruindo. A Trindade, algumas poucas coisas sobre a Trindade, quer ver? Abra sua Bíblia, não sei se você trouxe sua Bíblia, mas eu estou citando mais aí, mas abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Achou? Aqui não é difícil de achar, não. Gênesis capítulo 1, verso 1, Olha aí o que está escrito. Vou ler? No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre o abismo, mas o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Já viu? Está escrito a Trindade aí? Já percebeu a Trindade aqui nesses dois versos? Se não percebeu, vamos explicar um pouco. Que coisa maravilhosa é o ensino da Bíblia sobre Deus. É algo fantástico, algo misterioso, algo que é inimaginável, algo que homem nenhum poderia imaginar sobre como é que seria esse Deus. Então, a Trindade na Bíblia. Olha aí, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Agora esse quadro, observe.
três pessoas distintas, o Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai não é o Filho não é o Espírito Santo não é o Pai, o Espírito Santo não é o Filho. Por quê? Porque são distintos, pessoas diferentes, né? Mas os três são Deus. Agora, confundi a cabeça, né? Não me faça dar um branco na cabeça aí, né? Bom, vamos entender. Trindade no Antigo Testamento. Gênesis 1, verso 1. Deus o Pai. Em primeiro lugar, vamos falar de Deus o Pai. Deus criou. Então, está aí o Pai. O Pai criou, né? Mas a palavra criou está no singular. Criou. E a palavra Deus está no plural, que é Elohim. Elohim. Então a tradução seria: Deuses criou os céus e a terra. Bara. Bara no singular. Criou. Deuses criou os céus e a terra. Por que a expressão está em plural no Deus? Deuses. E por que o verbo é o verbo é na primeira pessoa, no singular, não é deuses criaram, mas deuses criou. Porque há um problema de gramática aí? Porque o Espírito Santo fez com que Moisés errasse a gramática para acertar a teologia. Observou? Ele errou na gramática, mas acertou na teologia. Porque as duas coisas não dariam certo. Por que errou na gramática? Porque a gramática seriam deuses, os deuses criaram. Mas ele não fez assim. Deuses criou. Por quê? Porque é um Deus só. E porque disse deuses? Se é a palavra que você acha que é certa. Deuses porque são três pessoas. Mas criou porque é a ação de um Deus só. Coisas, né? Agora, Jesus, Filho, o Filho. No princípio, Bereshit, no princípio. Então, essa palavra be é uma preposição, que é no princípio, né? No princípio. No significa através de, com, por, para, em. Então, se você for traduzir certinho, você diria o seguinte: no princípio, não. Através do princípio, Deus criou os céus e a terra. Melhor ainda, seria numa tradução do português, seria através do princípio, Deus criou os céus e a terra. Ou, por Jesus, Deus criou os céus e a terra. Com Jesus, ele criou os céus e a terra. Em Jesus, ele criou os céus e a terra. Bom, então, o entendimento seria assim: através de Jesus Cristo, Deus criou os céus e a terra. Bom, agora vamos falar sobre o Espírito Santo. Está mais claro ainda. O Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então, o Espírito Santo é Criador. Quem é o Criador? O Criador é o Filho, é o Pai e é o Espírito Santo. Então, temos uma pluralidade na divindade. Olha aí, Gênesis 1:20. Façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. É plural isso. Então, não é um só. Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Um de nós. Por quê? Está falando de mais do que uma pessoa. Não é só uma pessoa. Deixamos e confundamos a sua linguagem. Então, Deus é uma pluralidade. Pluralidade. Mas há também uma singularidade. Olha aí. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Agora tem um entendimento aqui. Por que diz único e ao mesmo tempo diz que são três? Isso aí faz a gente pensar em plena sexta-feira, todo mundo cansado, né? Pensar, como é que é mesmo isso aí? Há uma singularidade, ele é singular, ele é um só, único, mas este único é uma palavra especial no hebraico que é Echad. Echad é diferente de Yashid.
Vamos explicar. Gênesis 2, 24. Tornando-se os dois, homem e mulher, uma só carne. O que significa esse uma só? Echad, que é a mesma palavra para Deus. Echad, único. Único. Significa que é uma só carne, mas são duas. Então, isso significa que Echad é uma unidade composta, enquanto que Yashid é uma unidade simples. Yashid significa solitário, sozinho. Quando Echad significa uma unidade composta. Por exemplo, família. É uma unidade composta ou uma unidade simples? Família é composta de vários membros. Então, assim, Deus. Né? E então, poderia dizer que Deus é uma família de 3. Poderia dizer mais perfeitamente que Deus é um triunvirato. Alguém sabe o que é triunvirato? Sim ou não? Não? Triunvirato é uma forma de governo do tempo de Roma, no ano 60 a.C., quando eram imperadores e governavam juntos 3 pessoas. Júlio César, Crasso e Pompeu. Esses 3 tinham coisas em comum. Eram 3 pessoas, tinham o poder, mesmas pessoas, sendo poder, tendo poder, né? E tendo natureza. Mesma natureza, mesmo poder. Né? E triunvirato significa que é um poder que está dividido em 3 homens. Então, 3 pessoas lideram com os mesmos propósitos, mesma natureza, mesmo poder. Assim é Deus. Tem a mesma natureza, Pai, Filho e Espírito Santo, mesma natureza. Tem o mesmo poder, tem a mesma igualdade. Mas os 3 formam um triunvirato. Exatamente. Exato. Não dividir o poder, senão dá mal. Exatamente. Deus é um triunvirato. 3 governando. Só isso. Não? Por exemplo, 3 pessoas. Me faz favor, você e você. Vem aqui à frente, rapidinho. Fica um do lado do outro aqui. Né? Fazer uma ilustração diferente aqui. Aí, pode ficar. Vou fazer 2 perguntas bem simples, para você não esquecer uma coisa complexa. Primeira pergunta, quantas pessoas? 3. Segunda pergunta, quantas naturezas? Uma só, natureza humana. Pode sentar, e obrigado pela contribuição. Você nunca mais vai esquecer que Deus é assim. São 3 pessoas, mas uma natureza só. E como é que chama? Chama Yahvé. Esse é o nome. Mas o título, não nome. Título é Deus. Título é triunvirato. Por que não chamou triunvirato? Ora, ele deu o nome de Deus. Triunvirato é uma palavra latina. Né? Bom, então aqui, santo, santo, santo é o Senhor, quem há de ir por nós? É a pluralidade. Por que diz repetido santo, santo, santo? 3, porque santo é Jesus, santo é o Pai e santo é o Espírito. Né? Pluralidade, repetição de 3 vezes. Né? Agora Isaías. Esse Isaías é o primeiro em toda a Bíblia a dar um show de trindade. As pessoas dizem, trindade não existe no Antigo Testamento, só existe no Novo. Ou seja, dizem que existe no Novo. Não, existe no Novo, mas também existe no Antigo Testamento. Observe o seguinte, olha lá. Isaías 6, 3 e 8, Isaías 11, 2, Isaías 40, 41, 42, 44, 48, 48 de novo, e 61, verso 1 e 10. Isaías 63. Isaías é o único profeta que na Bíblia escreveu 10 vezes sobre a Trindade.
é uma questão de você depois examinar isso em casa, podem tirar foto aí desse quadro e depois examinar, porque é muito importante isso aí que você vê a Trindade no Antigo Testamento. Agora veja Nabucodonosor, o homem... não, pode fazer. Sim, está tudo lá gravado já no computador, está tudo lá. Então, quem tiver um pendrive, pode receber todo o material, todo o livro, está tudo aí, e inclusive aquele papel que eu já imprimi. Olha aí, já tiraram foto aqui? Já? Agora sim, você vai descobrir aí. Você tem que ler, pensar e repensar, e vai descobrir a Trindade em 10 versículos. Né? Eu não achei mais. Foram 10. Achei, aliás, uma outra evidência, mas não é tão forte quanto essas aí. E agora Nabucodonosor, imagina Nabucodonosor, um homem ímpio, falando o que não sabia, falando coisa que não sabia. Olha aí, certamente o vosso Deus é Deus dos deuses, é o Pai. O Senhor dos reis, que Jesus é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, é o Filho. E o revelador de mistérios, o Espírito Santo. Ele não sabia o que estava dizendo, mas nós sabemos. Pela revelação de toda a Bíblia, naturalmente, né? Nabucodonosor, então, deixando claro para nós o que é a Trindade, né? A Trindade no Antigo Testamento, no Novo Testamento agora, Mateus 1:20, o Senhor, o que foi gerado, Jesus, gerado literalmente, e o Espírito Santo, Mateus 1:20, agora no batismo de Jesus, Jesus estava lá sendo batizado, o Pai falou, este é o meu filho, e o Espírito Santo descia em forma simbólica por uma pomba. Né? Então veja o que Jesus Cristo nos revelou a Trindade. Quem foi que nos revelou a Trindade foi Jesus. Olha aí, e se eu, o Filho, né, expulso demônios pelo Espírito de Deus, é chegado o reino de Deus. Numa frase só, ele já expôs aí a Trindade. Replicou Jesus, pelo Espírito disse o Jeová ao Senhor. Então, os três aí novamente. Então, quando Jesus Cristo subiu ao céu, ele deixou o texto clássico da Trindade. E sereis batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o texto clássico, o texto primeiro que veio à mente de quem estuda a Bíblia sobre a Trindade. Em nome do Pai, do Filho. Você é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Então, em São Lucas 1,35, o Espírito Santo é mencionado, o Altíssimo é mencionado e o Filho de Deus é mencionado. É interessante o seguinte, ó, nesse texto de Lucas 1,35, o anjo disse, ele será chamado Filho de Deus. Chamado? Mas ele não era antes? Ele não foi Filho de Deus desde a eternidade? Não. Aqui é que ele está concretizado de uma maneira literal como Filho de Deus. Por quê? Porque ele foi gerado gerado pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é Pai? Então, o Pai é Pai, né? Deus é Pai. Jesus Cristo nós vimos que é Pai. E o Espírito Santo não é Pai? Acabamos de ver. Então, veja bem como é que as pessoas estão dizendo essas coisas e como interpretando mal as Escrituras e disseminando isso para vocês. O Espírito Santo também é Pai. Aqui nós lemos, aquele que me enviou, João 1,33, João Batista falou sobre a Trindade sem saber que ela existia. Aqui, Jesus Cristo disse, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro alós, Consolador, Paráclitos. Alós é igual. Consolador, Paráclitos, somente uma pessoa. Né? Aqui, nesta palavra, nesse texto, nós vemos os três da Trindade. Eu, Jesus, Pai e o Espírito Santo. Nas epístolas, não vou citar, vocês podem tirar uma foto daqui também, pode tirar. Prepara sua máquina, que esse é um quadro muito importante também. No Novo Testamento, você encontra muitas passagens que relacionam as três pessoas juntas, como se fossem realmente iguais, como se fossem o poderoso Deus, está tudo aí.
Né? Aí, acho que, peraí, volta. Pode tirar a foto. Aqui nós lemos que, em textos aqui muito claros e fáceis, você encontra sobre o Espírito Santo, sobre Deus, o Pai, e sobre Jesus, o Filho. No Apocalipse também. Eu ouvi alguém que disse, no Apocalipse não existe a Trindade. Leia melhor o Apocalipse, amigo. Leia com mais atenção o Apocalipse. Olha aí, aquele é Deus, que é, que era e que há de vir. Segundo lugar, os 7 Espíritos. Que são os 7 Espíritos? São símbolos ou são literais? Alguém perguntou naquelas perguntas, quantos Espíritos tem? Romanos 8, verso 9, diz, o Espírito de Deus e o Espírito de Jesus Cristo. Afinal, quantos Espíritos são? Em Isaías capítulo 11, verso 2, diz o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de consolação, o Espírito de fortaleza. Agora, afinal, quantos Espíritos são? Ora, é um só, exatamente. O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito de Jesus Cristo é o próprio Espírito Santo. O Espírito de Deus é o próprio Espírito Santo. Simples. Por quê? Porque as coisas de Deus são minhas e as minhas são de Deus. Então, terceiro lugar, Jesus Cristo, né? Tá. Agora, mais uma vez, em Apocalipse 4, etc., 5, 6, Deus no trono, 7 Espíritos e o Cordeiro. Então, no próprio Apocalipse, nós temos a Trindade, sem problema. Agora, número 3. Você já pensou no número 3? Que tudo na natureza você encontra número 3? O que é uma árvore? Não são 3 partes? Raiz, tronco e galhos. Observe essas coisas aqui. Ó. Primeiro, tempo. Passado, presente e futuro. 3. Átomo, elétron, nêutron e próton. 3. Corpo, cabeça, tronco e membros. 3. Música, melodia, harmonia e ritmo. 3. Água, sólido, líquido e gasoso. Tudo na natureza é 3. A base, o fundamento é 3. E agora? Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Alguém tem alguma coisa contra o número 3? Alguém tem alguma coisa contra o número 3? É uma beleza, é uma coisa sábia, é uma sabedoria, é importante, porque uma coisa só fica em pé em 3. Claro, se tiver 4, 5, 6, também fica em pé, mas se tiver 2, não fica em pé. Não? Então, olha aí, a Trindade na matemática. Quantos aqui podem dizer que não conhecem o pastor Henry Feyerabend? Quantos conhecem? Levanta a mão. Quantos conhecem? Já viram? Ele passou por aqui, em Gaspar Alto também e tudo mais. Então, o pastor Feyerabend encontrou um amigo que disse, vocês são politeístas, vocês são adoradores de vários deuses, de 3 deuses. Aí o pastor Feyerabend disse, não, como assim? Por que você diz isso? O Pai não é Deus? É. O Filho não é Deus? É. O Espírito Santo não é Deus? É. Então, 1 mais 1, não são 3? É, são 3. Então, vocês são adoradores de 3 deuses. Então, o pastor Feyerabend disse o seguinte, amigo, 1 mais 1 é igual a 3. Mas 1 vezes 1 vezes 1 é igual a quanto? Igual a 1. Mas como você soma? Você soma porque são 3 pessoas. Você multiplica porque são iguais. 1 vezes 1 vezes 1 são 1. Né? Interessante a matemática. Agora a Trindade na Bíblia, como o quadro, já mostrei esse quadro, mas para gravar. Isso aqui vocês vão receber naquele papel na saída. Leve esse papel, bota dentro da Bíblia, estuda isso aí. Olha aí, Deus, eterno, onisciente, onipresente, onipotente, é Senhor, Ele é Criador, Jeová, Ele é Santo, Ele é a verdade. E aqui vocês têm o mais completo, que eu acrescentei mais 2 itens, que Ele revela e que Ele tem a mente. Né? Então, o quadro da Trindade, ele mostra de uma maneira clara
o que é a Trindade na Bíblia. Só com esse quadro, você pode responder a qualquer pergunta que fizerem para você. Então, amigo, você está dizendo isso aí porque você está querendo provar que Jesus não é? Então, leia essas passagens. Está escrito? Ele é. É o Filho de Deus. E ele é Deus. E ele é chamado Filho de Deus porque ele é igual a Deus. Leia lá em João 5,18. Né? Esse é Jesus. Muito bem. Terminei. Oi? Quer tirar foto? Sim, sim. Pode tirar. Eu volto. Volta tudo lá. Pode colocar antes de lançar, bota. Pode colocar o último direto, mas não tem problema, vocês vão recapitulando, né? Então isso aí tem no computador, né? Tem no computador e tem esses slides. Aí, espera. Exato. Espera aí, deixa eu fazer aqui, só um minuto lá. Deixa eu passar aqui agora. Esse aqui, esse quadro, vocês querem? Tá bom, isso. É bom ter no celular, exato, segura aí. É bom ter no celular também, interessante. Se alguém tem uma dúvida, então você abre o celular ali, está aqui, ó. Você abre uma pasta, se você sabe fazer uma pasta no celular, se não sabe, pergunta para alguém que sabe. Então você põe lá numa pasta intitulada assim, Estudos Bíblicos, e coloca tudo que você acha de bom, bota tudo lá, tá? Quando quiser passar, posso passar? Posso passar, né? Terminou Trindade na Bíblia, né? Tira uma foto desse aqui que está mais completo. Desculpe, eu não lembrei que eu fiz isso. Esse aqui está mais completo. Pode tirar a foto de novo. E aí vão preparando as perguntas, que agora eu vou dar oportunidade para perguntas e eu penso que muita coisa é esclarecida na palestra e as dúvidas vão se desfazendo, né? Está bem? Pode deixar. Deixa o quadro aí. Deixa o quadro. Se alguém tiver uma pergunta, eu vou mostrar o texto. Não é verdade? Então, alguém tem alguma pergunta a fazer? Uma coisa interessante. Quando as pessoas dizem que ele é filho de Deus, e é mesmo, o que eles estão querendo fazer? Abaixar a Cristo. E o que é que os judeus entenderam? Que filho de Deus, ele estava se exaltando. Filho de Deus é para exaltar a Cristo, não para rebaixar a Cristo. Não? Só isso. Existe uma hierarquia dentro do plano de salvação, mas não existe uma hierarquia no plano eterno. Quer dizer, no plano, não é plano eterno. Na existência eterna, não existe hierarquia. Por quê? Porque os três são iguais. Pelo que você entende de Deus e estuda de Deus, Deus é soberano. E quando você diz Deus, o que você pensa quando eu digo Deus? No Pai. Pensa? Pensa no Pai. Mas Deus é o Espírito Santo e Deus é o Filho também. Bom, mas quando na realidade você tem esse entendimento globalizado, esse entendimento global, você, ao ouvir Deus ou falar em Deus, você lembra que realmente são os três. Não? Então, se eu pecar contra o Espírito Santo, é superior a pecar contra Jesus, eu estou fazendo o quê? Eu estou colocando o Espírito Santo acima de Jesus. Mas se os três são iguais, então tanto faz pecar contra o Pai, contra o Filho, ou contra o Espírito Santo, é pecar contra Deus. Então, voltando à hierarquia, em 1 Coríntios 15, 24 e até 28, nos fala que Jesus entregará o reino. Mas não esqueça que existem dois reinos, um reino da graça e um reino da glória.
e o reino da glória que Jesus Cristo ele receberá na sua segunda vinda, né, para ser glorificado por todos. Então, esse reino mediador, mediatório, intercessor, esse reino da graça, ele é entregue para Deus. Entregue para Deus. Agora, o que você entendeu de Deus? Deus são os três. Deus são os três, são sem a natureza de Jesus. Agora, quando, num dado momento do milênio, no final do milênio, o que acontece? Ele vence os inimigos, ele coloca os seus inimigos debaixo dos seus pés, ele encerra tudo, ele entrega para o Pai e encerrou-se o plano da salvação. Agora, todos estão salvos, não existe nenhum pecador no universo. Né? E o que acontece agora? Quem é que vai reinar? Será só o Pai? E o Senhor Jesus Cristo vai ser deposto do seu cargo de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Será que o Espírito Santo não estará também no seu trono, como está lá em Isaías capítulo 6? Então, o que vai acontecer depois do milênio? Então, nesse momento, começa uma revelação que nós nunca tivemos. Uma revelação de Deus como sendo o soberano por toda a eternidade. Então, tanto reina o Filho, como o Pai, como o Espírito Santo. Agora, uma coisa interessante sobre o Espírito Santo é que no Velho Testamento nós entendemos do Pai. É o Pai revelado. No Novo Testamento nós entendemos do Filho. É o Filho revelado. E na eternidade, vamos entender de quem? Do Espírito Santo. Tem muita coisa misteriosa que nós não compreendemos, mas temos tempo ainda para compreender até lá. Irmão, depois da pergunta dele, o irmão pode fazer. Pode dizer, irmão. Sim, o nome de Deus é Yahvé. O nome de Deus é Jeová. Jeová portuguesado, mas é Yahvé. Está tomando o nome de Deus em vão, sim. Por quê? Por quê? Então veja o seguinte. Veja só como é que a letra mata, viu, irmão? A letra mata e o Espírito vivifica, né? A letra mata. Se é pela letra, você pode dizer Deus à vontade. Porque diz ali, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Dá a impressão que Deus é nome. Mas, se não é nome, então eu vou tomar o nome de Deus em vão a toda hora. Vou dizer, Deus, que isso, essas galinhas aqui estão me atrapalhando. Ei, meu Deus, essas crianças estão aí. Não, isso é tomar o nome de Deus em vão. Por quê? Qual é o espírito do mandamento? O espírito do mandamento é o seguinte. Se você disser God e nem souber o que significa God, em inglês, Deus, tá bom, se você não sabe. Agora, se você sabe e toda hora diz, ai, my God, ai, my God. O americano toda hora está dizendo, my God. O que ele está fazendo? Tomando o nome de Deus em vão. Porque o espírito, para você entender o espírito do mandamento, significa que aquilo que se refere a Jeová, e você despreza, você está desprezando o próprio Jeová. Está tomando o nome de Deus em vão. Sim, entendi. Mas claro, há um momento em que você diz assim, meu Deus, e vem lá alguém que, por exemplo, uma vez, para ilustrar, uma vez o meu irmão estava dirigindo e eu estava no lado do carona. Então, vinha um carro ultrapassando o outro carro e o meu irmão continuou naquela mesma pista. E eu disse, meu Deus, isso o que significa? Eu estou orando para que Deus me salve. Então, há um momento em que você toma o nome de Deus para chamar a Deus, você está falando com Deus. Clamar, exatamente, clamar a Deus. E graças a Deus eu não morri naquele acidente. Graças a Deus, olha,
Foi uma... Não teve acidente. Sim, não teve acidente. Naquele acidente que poderia ter acontecido. Bom, então, e isso deve ficar claro. Essa questão de tomar o nome de Deus em vão entre os adventistas deve ser corrigido. Eu não sei até que ponto uma pessoa é adventista e não tem a sensibilidade espiritual para perceber que o seu irmão, jovem, você está tomando o nome de Deus em vão. Diga para ele, diga para ela. Vai ofender. Mas ela está ofendendo a Deus e você está com receio de ofender a pessoa? Bom, estamos vendo uma leve e grande confusão da pessoa de Cristo, porque ele não pode se dividir em dois. Primeiro, ele é uma pessoa só, embora tenha duas naturezas, mas não tem como mandar uma natureza para cá, outra para lá. Ele não se separa de si mesmo. E quando ele falou, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador, ele estava falando de uma pessoa que é igual a ele em natureza divina. Então, outro consolador, alós, parácletos, significa uma pessoa igual a ele em poder. Outra pergunta que foi dita é se há uma diferença entre o Espírito Santo aqui no Novo Testamento ou lá no Antigo Testamento. Há uma diferença? Não há diferença nenhuma. O Espírito Santo agia de modo muito semelhante, mas assim como no nosso mundo, ele vem onde ele é bem recebido. Se ele não é bem recebido, ele se afasta, não é? Então, lá no tempo de Israel, o povo pecava e transgredia, cometia iniquidade, o Espírito Santo se afastava. O povo se arrependia, o Espírito Santo se aproximava, não é? Então, há muitos momentos em que o Espírito Santo, ele aparecia no Antigo Testamento, lá para os juízes, por exemplo, em Sansão, ali 13, último versículo, diz que o Espírito do Senhor, de Jeová, tomou a Sansão e realizou façanhas extraordinárias. Então, havia a atuação do Espírito Santo. Mas Jesus Cristo disse também, em João 7,39, que o Espírito Santo ainda não tinha sido doado, ainda não tinha sido dado. Dado, que ele quer dizer, em uma forma abundante, como a chuva temporã, abundante, e como a chuva serôdia, no nosso tempo, ele vai se manifestar. Então, é isso aí. Mas essa comparação, essa ideia, essa é uma filosofia, isso não está na Bíblia, né? Isso aí que o irmão mencionou. Mas se o irmão disse que encontrou muitas sutilezas, vai ver nesse livro que eu estou doando aí, o que significam 100 perguntas. 100 perguntas que clamam por respostas. Então você vê que as coisas ali são inventadas de tanta maneira e respondidas pelo vosso servo aqui. Antes disso, 331 depois de Cristo, no tempo de Cristo, os judeus já não sabiam mais o que, não tinham entendimento sobre Deus, na realidade. O judeu, por exemplo, as pessoas dizem, agora a sua observação volta a uma pergunta importante. Jesus Cristo não disse, eu e o Pai somos um? Pois é. Por que é que ele não disse, eu e o Pai e o Espírito Santo somos um? Por que ele não disse? Ele não disse. Poderia ter dito? Quantos acham que poderia ter dito? Poderia ter dito. Mas não disse por quê? Por quê? Os judeus não estavam preparados para ouvir. Os judeus não estavam preparados para receber a Jesus como Salvador. Agora imagina ele dizendo que eu e o Pai somos um, quer dizer, eu sou o Salvador, eu sou o Messias, estava se declarando. Mas eles não aceitaram. Imagina se ele acrescenta o Espírito Santo. Os discípulos também não sabiam. Os discípulos até São João, capítulo 14, 15 e 16, não sabiam nada do Espírito Santo. E Jesus esclareceu pessoalmente para eles. Então, porque alguém chega e pergunta assim, ele não disse eu e o Pai somos um? E o Espírito Santo não é um com eles? Em outras passagens você vai ver que Jesus é um com o Pai e é um com o Espírito Santo também, ali em 1 Coríntios, 2 Coríntios 13.
Quer dizer, os três estão unidos num só propósito. Eles são um, em caráter, natureza e propósito. Então, esta é a realidade. Então, se você fica na Bíblia, você vê como a verdade vai se desenrolando. Tem muita gente que nunca estudou a Trindade, mas começou a vacilar na sua fé e foi lá buscar e compreendeu e deixou o erro, porque essa situação e essa discussão está levando algumas pessoas a se afastarem da igreja. Bom, então, o que é que o Espírito Santo faz? Diz, olha, vai lá, estuda sobre a Trindade, busca alguém que sabe, né? Vai estudar o assunto. Agora, se alguém diz, eu não quero estudar nada, eu já não quero mais nada com essa igreja adventista, o que ele está dizendo aí? Está pecando contra o Espírito Santo, contra o próprio Deus. Eu estava percebendo ali, enquanto o pastor estava falando ali, né? Eu estava comparando, eu não tenho dúvida nenhuma, né? Eu só me senti mesmo. Mas ali, como o pastor falou ali, né? Eu estava vendo na tradução dos nossos irmãos PJ, né? Sim. Ó, no princípio era a palavra e a palavra estava com Deus. E a palavra era um Deus. Eles colocaram Deus como, né? Criado ali. Aí, quando o pastor falou ali, né? Ó, portanto, vão e façam discípulos de pessoas de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o nome do Filho aqui, eles colocaram em letra maiúscula, como sendo Deus. E o Espírito Santo colocaram minúsculo, né, como sendo uma força. Menor, sim. É. Agora responder então. Isso, a força ativa de Deus. Mas qual força ativa de Teve Deus? uma contradição ali, né? O pastor percebeu, né? Agora eu vou voltar ao assunto. Em João 1:1 diz, no princípio era o Verbo. O Verbo é Jesus. Veja só a contradição. Se ele estava no princípio, ele é antes do princípio. Como, por exemplo, lá, eu disse para minha esposa, olha aqui, está vendo esses prédios aqui, todos construídos num lugar só, num grande condomínio? Eu estava aqui no princípio. Quando era só um terreno e um mato, eu estava lá. Observou? Então, no princípio, Jesus estava lá. Quer dizer, no princípio e antes do princípio, e ele, portanto, se estava no princípio, ele é antes do princípio, ele é o próprio princípio. Bom, essa é a primeira coisa. No princípio era o Verbo, então ele estava lá. Então ele é antes de todas as coisas. Observa bem essa situação. Ele diz assim, no princípio era o Verbo e o Verbo era Deus. No princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Bom, no grego não é possível você traduzir desta maneira como diz a tradução da Novo Mundo, que é a Bíblia dos Testemunhos de Jeová. Diz, Theos, Ren, Ho, Logos. Não tem como traduzir diferente. Por quê? Theos é Deus. Ren é. Logos é palavra, verbo. O verbo era Deus e não um Deus. A palavra um não está no original. Um Deus não está no original. Agora, Deus minúsculo, veja só, isso significa que você está criando, eles estão criando um Deus, estão fazendo um Deus maior, criando um Deus menor. Agora, em Isaías 43:10, ele disse que vós sois as minhas testemunhas de que não há outro Deus além de mim, não existe Deus além de mim. Agora, se ele diz que era um Deus, então Deus está criando um outro Deus. Vós sois as minhas testemunhas, é daqui que eles tiraram testemunhas de Jeová. Né? Vós sois as minhas testemunhas, diz Jeová. Né? Então, veja só, a tradução não é possível essa tradução. Ela é arranjada para enganar as pessoas. E depois, tem uma coisa muito importante, que em Colossenses 1:16, diz que Jesus criou todas as coisas. O que o testemunho de Jeová fez?
colocou entre colchetes a palavra outras. Mas agora, na tradução nova, eles tiraram os colchetes. Não sei se vocês já sabem disso. Tiraram os colchetes. Então, o detalhe é que Deus é tão maravilhoso que enganou a esses homens. Por quê? Porque ali diz que Jesus é antes de todas as coisas, criou todas as coisas, etc. Colossenses 1, 15 a 18. E eles colocaram todas as outras coisas. Lá em João 1, 3 diz, o verbo, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Observou? Todas as coisas. E na Bíblia deles esqueceram de colocar outras. Todas as outras coisas esqueceram de colocar. Porque o Espírito Santo colocou isso na cabeça, que eles esquecessem desse versículo, desta palavra outras. Então, na própria Bíblia deles, você mostra a condição deles.